Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assinaram um termo de cooperação técnica para a realização de audiências de custódia. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está mobilizado para a implantação aqui no estado. E no Justiça Gaúcha de hoje vamos falar sobre a implantação do projeto de audiências de custódia no Rio Grande do Sul. Nosso convidado é o juiz corregedor Eduardo Ernesto Lucas Almada, que juntamente com a juíza Laura Fleck coordena os trabalhos de implantação aqui no estado. Bem-vindo, prazer em recebê-lo, e o projeto já entra em funcionamento agora no final deste mês. Exato. Juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça vai implantar um projeto piloto aqui em Porto Alegre para a realização de audiência de custódia no caso das prisões preventivas que ocorrerem em Porto Alegre. Então, o objetivo do processo é que qualquer pessoa presa em flagrante seja levado à presença da autoridade judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para que seja inquirido sobre as suas condições pessoais. Essa audiência de custódia não representa uma antecipação do interrogatório judicial. Então, o detido vai ser inquirido sobre as suas condições pessoais para que o magistrado possa melhor apreciar as condições pessoais do detido e verificar se é cabível a concessão de liberdade, se a concessão de liberdade vai ser acompanhada de alguma outra medida preventiva, ou se o crime e as condições pessoais assim não permitirem, se o réu vai continuar preso. Se houve violação também dos direitos humanos, isso deverá ser analisado durante essas audiências de custódia? Sim. Esse é o segundo objetivo das audiências de custódia, verificar a regularidade da prisão e também verificar se houve algum problema na questão das autoridades policiais que fizeram essa prisão. O fato do crime cometido não é objeto de discussão ou de análise nessas audiências de custódia? Não, ele não vai ser, essas audiências de custódias não se terá uma antecipação do interrogatório judicial. Mas, por óbvio, que o crime cometido ou o crime imputado à pessoa, vai ter um fator determinante na concessão de liberdade ou não. Por exemplo, em São Paulo, nos casos de delitos com violência à pessoa, com roubo, a concessão de liberdade provisória é bem reduzida. Pelos dados dos colegas de São Paulo, 90% dos delitos de roubo, o detido tem mantido a sua prisão preventiva. Nos casos de furto, ao contrário, que é um delito patrimonial, mas sem violência à pessoa, ao redor de 70% dos presos têm a concessão de liberdade provisória. Então, o que a gente verifica é que, muito embora a audiência de custódia não vá se examinar a questão do fato em si, a gravidade do fato também vai ter uma apuração relevante para a concessão de liberdade ou não. O senhor citou São Paulo. Além de São Paulo, quais são outros estados que já adotaram esse projeto das audiências de custódia e a experiência desses estados trazidas agora para o Rio Grande do Sul? São Paulo foi quem fez num primeiro momento. Eles começaram em fevereiro, depois o Maranhão, o Espírito Santo também já tem os seus próprios projetos de audiência de custódia, e pela informação que a gente tem, então o Rio Grande do Sul seria o quarto estado da federação que está realizando esse projeto piloto de audiência de custódia. A experiência de São Paulo nos leva a considerar que está se evitando um encarceramento muito grande. Ao redor de 40% dos presos que têm sido recolhidos em prisão preventiva têm tido a concessão de liberdade provisória. Então é uma boa experiência que agora está sendo trazida aqui para o nosso estado como um projeto piloto, como o senhor muito bem colocou. Neste primeiro momento, nós vamos trabalhar Porto Alegre. Há a possibilidade
de outras comarcas também aderirem futuramente, dependendo dessa experiência aqui na capital? A nossa grande dificuldade com relação ao projeto piloto é a questão da ausência de legislação própria. A audiência de custódia é uma questão que vem do Pacto de São José da Costa Rica, que vem aceito pelo Brasil desde 1992, mas até então nunca foi implantado. E não há uma previsão legislativa para a realização da audiência de custódia. Então, esse tem sido a grande dificuldade. Como o projeto piloto, num lugar limitado, não há problema. A gente faz. Eu acredito que a partir da experiência que se tiver com esse projeto piloto, a tendência então é que seja espalhado para outras comarcas gradativamente. Pelo menos assim é o que está ocorrendo em São Paulo, que é o estado que está na frente do projeto. E o modelo ele pode ser aperfeiçoado gradualmente? Qual a sua expectativa e a expectativa de todos que trabalham nesse projeto aqui no Tribunal de Justiça? Exatamente, por se tratar de um projeto piloto, nós, digamos assim, buscamos evitar o máximo possível de problemas e fizemos determinadas rotinas e roteiros para evitar esses problemas. Mas é claro que por ser um projeto piloto, uma coisa nova, muitos problemas poderão advir. E a partir dali, nesse projeto piloto, a gente vai fazendo correções de rumo, né? Bom, as audiências inicialmente devem ser realizadas no Presídio Central de Porto Alegre. Era essa informação que nós havíamos recebido. Se mantém o local como Presídio Central nesse momento inicial? Exato. O que a gente pensou em fazer essas audiências no Presídio Central é por conta do deslocamento de presos. Na verdade, fazendo a audiência no Presídio Central, o preso já estaria ali. O magistrado, o servidor, o Ministério Público e a Defensoria Pública, então, para ali se dirigiriam. O Poder Judiciário já mantinha um posto avançado da Vara de Execuções Criminais no Presídio Central. Então, a gente só fez pequenas adaptações e as audiências vão se realizar no próprio presídio, o que nos facilita em muito e também nos tira o problema do transporte dos presos. Se nós tivéssemos que fazer em outro local, nós teríamos dificuldade no transporte dos presos. Como é um projeto piloto, se começa assim. Claro. A partir de então se verifica o melhor caminho a seguir. Também nós fizemos utilização do serviço de plantão que já existia no Foro Central e já examinava as prisões em flagrante na comarca de Porto Alegre. Então nós unimos esse projeto piloto, esse posto avançado no Presídio Central com o serviço de plantão. Fizemos uma unificação, então os juízes que já trabalhavam no serviço de plantão se dirigirão ao Presídio Central para fazer as audiências de custódia. Claro, porque é um prazo de 24 a 48 horas, né, para que esse preso em flagrante possa ser entrevistado. Quer dizer, o plantão vai garantir, então, que esse prazo seja cumprido. Nós estamos falando aqui de plantão de sábado, domingos e também feriados? Sim. O plantão judicial já funcionava todos os dias e a audiência de custódia vai seguir o mesmo modelo, funcionando todos os dias, inclusive sábado, domingos e feriados. Bom, vai ser na quinta-feira. Eu gostaria que o senhor nos colocasse se vai haver alguma solenidade, algum momento importante, vai haver alguma presença destacada aqui de personalidade da área jurídica para este momento? Quinta-feira vai ser o momento inicial de abertura desse projeto piloto. Então, vem ao Estado do Rio Grande do Sul o ministro Lewandowski, presidente do Conselho Nacional de Justiça, que vai assinar um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça e com um instituto de pesquisa que faz a tabulação de todos os dados. A par disso, a gente também faz a assinatura de um termo de cooperação com a Superintendência de Serviços Penitenciários, com o Ministério Público, Defensoria Pública e OAB. E então, depois da assinatura desses termos, então se realiza a primeira audiência do projeto, isso tudo no Foro Central, no Salão do Júri,
que agora está situado no 6º andar. Então se realiza a primeira audiência de custódia, então não no presídio central, sim, mas no fórum central, no salão do júri do 6º andar. Mais adiante o ministro também participa de uma audiência no centro de conciliação sobre conflitos fundiários, que também vai se realizar a partir das 4h30 e também é um projeto do Tribunal de Justiça. Tá certo. Olha, sucesso nesse projeto, que começa agora como um projeto piloto e há uma grande expectativa também de toda a sociedade gaúcha de que ele possa avançar, então, para outras comarcas do interior do nosso estado. Parabéns pelo trabalho realizado até aqui e boa sorte agora nesse momento inicial também. Obrigado. Nós encerramos agradecendo a presença do juiz corregedor Eduardo Ernesto Lucas Almada.